Você sabe, Tagalcast a gente fala de mercado imobiliário, educação e histórias de vida, de pessoas que chegaram ao topo. E hoje eu recebo aqui um convidado super ilustre, é o João Angeli. João Angeli, assim, uma experiência gigante no mercado de cinema, entretenimento, é empresário, mas dentro do mercado imobiliário ele se tornou um trader de imóveis e você vai entender muito bem. Já fez mais de 50 transações através de leilões e você vai entender um pouquinho sobre quem é esse cara. Mas o ponto mais importante de tudo isso é que por trás de empresário, empreendedor, todo esse movimento que ele construiu, existe uma história fantástica para compartilhar aqui. Somos meio parceiro de periferia, ele veio do bairro de Jardim Miriam e eu sou da Vila Moraes. Começamos a contar um pouquinho de história aqui, rapaz, aí tem muita coisa para gente trocar ideia. Angeli, E primeiramente aí? quero agradecer sua presença aqui no Ale. Tagalcast, cara, feliz da vida de te conhecer e, claro, ter sua presença aqui para mim é realmente assim, me deixa muito empolgado. Ah, cara, pra mim é muito bacana estar aqui. Primeiro que a gente já tinha feito um outro podcast, né? E agora a gente está voltando para poder contar um pouco mais dessa história e falar, acho que do mercado imobiliário, que é algo que eu me apaixonei dentro da minha jornada, porque até então, para mim, imóvel era coisa inalcançável, né? Que louco. Meu pai, por exemplo, conseguiu comprar um imóvel, né? Já é um senhor de 64 anos, Certo. então para o brasileiro ainda é algo que é muito difícil, né? Porque ele vai ter que pagar a parcelinha dele. Mas eu descobri dentro do leilão de imóveis, né? E aí eu apelidei carinhosamente de trader de imóveis, porque eu compro com 70, 80, às vezes 60% de desconto e revendo ele. Fantástico. Ou seja, eu espero um período ali de 8 a 12 meses e coloco esse imóvel também a mercado, né? Então, Que louco, olha só. Mas, João, eu queria entender como é que foi essa construção. Vou fazer aqui uma linha do tempo. vamos. Então, João nasceu no bairro de periferia. Sei que você tem 2 irmãos. O seu pai tem uma história de mais de 150 anos de Isso, produção aqui no de Brasil, sínios, né, cara? é. E aí, como é que é essa vida, cara? Então, sei lá, Jardim Miriam é uma vida simples. Vamos voltar, Volta. né? Eu queria entender para até vocês falarem assim, poxa, e aí agora eu consigo ter a possibilidade de transacionar aí mais de 50 imóveis. Então, conta Sim. para mim aí. Na esse verdade, processo. meu pai, quando eu nasci mesmo, ele morava em Interlagos, Tá, né? Aí ele mudou para o Jabaquara, que é o imóvel que ele certo. está até hoje. Minha avó morava no Jardim Mira, que hoje essa casa é minha, eu comprei. Depois de toda aquela briga, quando alguma pessoa morre, né? Que vai para espólio, Sim, herança. sim. Aí meus tios quiseram vender essa casa, né? E eu acabei comprando. Virou um galpão hoje essa casa para eu guardar equipamento cinematográfico. Nossa, que Né? louco, Então cara. ela tá lá para Ah, isso. E é engraçado porque assim, meu pai ele é empreendedor. Ele tem uma fábrica de sino. Fazem peculiar, 150... né, cara? Uma fábrica de sino, eu não conhecia. Não, Me mas você também falar. não vai conhecer, sabe por quê? Não Ah, existe. Aqui no Brasil só existem 3 fábricas. 3 Né? fábricas de sinos, cara. Que loucura. E é uma parada assim muito artesanal. Né? Há 300 anos o meu pai faz o sino da mesma maneira. Não conseguiu colocar muita tecnologia porque o sino é uma peça única, fundida, Artesanal. artesanal. Então, assim, não Ah, tem o que, basicamente, você consegue melhorar o processo, mas a estrutura para o sino chegar naquele ponto, você não consegue mudar. Né? E é um mercado difícil, porque meu pai dá 50 anos de garantia num sino. 50 anos de 50 garantia, anos. cara. Então, assim, Que loucura. você imagina que você vai fazer um produto para durar 200, 300 anos. Né? Tanto é que o meu bisavô, ele fazia sino em 1920, 1902, ali, Tá. de 1900 até 1940, tem sinos que voltam para reforma. E ainda estão na garantia. Eu falo, pai, quando volta para reforma, você não pode dar mais garantia, porque senão o seu negócio vai acabar. Bom, quer dizer que assim, se ele tá dando 50 anos de garantia, então você vai ter que manter Tô essa lascado, velho. Meu garantia, pai né? tá criando dívida pra Aham, família aham. daqui 200 anos pra cumprir. Que Mas o bom é que sino não loucura. quebra. A É não ser que mesmo, cara. você... porque o badalo, ele vai desgastando. Tá. Então, conforme ele vai desgastando, ele vai diminuindo. Quando chega no ferro, ele bate com o bronze e aí trinca. E não tem recuperação. Porque como ele é uma peça única, trincou, tem que refundir. Você quebra o sino e refaz. Né? E eu sempre vi o meu pai trabalhando com isso, mas sempre na dificuldade. Por quê? Porque vender sino é muito difícil. Claro, você tem, as igrejas não Só igrejas. propagam com tanta rapidez mais, né, cara? Não, e o padre às vezes demora 10 anos para É, decidir, comprar, fazer a né? torre. Aham, Então é um processo demorado, é um processo tá, difícil. E eu acabei me apaixonando pelo cinema. Né? Eu era DJ quando, com tá. 15 anos, eu Tá, comecei. de sino, você ia pra fábrica? Você vivia Eu ia lá, para a né? fábrica, mas porque eu estudava na frente da escola. Tá, Meu pai trabalhava na frente da minha escola, que certo. era o Externato São Paulo, ali no Eu conheço. Planalto Sei, Paulista. sei.
né? Então, eu estudava ali, minha mãe ficava em casa, e nos finais de semana eu ia lá pro Jardim Miriam Certo. e ficava empinando pipa lá. Certo. Né? Tanto é que a gente estava falando ali nos bastidores, Aham. a maioria dos meus amigos ou estão presos ou mortos. Nossa, eu tenho a mesma história, cara. Ou Porque preso, ou morreram, salvo um ou outro que se conseguiu, converteu né, e tá, cara. Né? Mas a probabilidade de realmente ali ter virado um bandido, ou ter ido pro mundo das drogas, ou ter feito alguma coisa errada era muito grande. Porque a minha referência, né, ou seja, as pessoas com quem eu convivia, elas realmente estavam propícias a entrar no mundo do crime, ou a vender droga, ou a fazer alguma Sim. coisa que não tá dentro do que eu acredito. Eu falo que com 13 anos vira o chip. Não sei se você percebeu isso, mas assim, dos meus amigos, até os 13 ainda a coisa estava dentro de uma caixa. Tanto que eu falo que dos 13 aos 17 é o período mais importante para se construir um caráter para o que o cara vai ser no futuro. Porque a infância já foi complexa, concorda? Complexo. E aí, quando chegou o 13, eu percebi que os meus amigos com 13 anos viraram chip. E eu também, com 13 anos que eu comecei na verdade, a entender que as coisas podiam ser mais fáceis através de um assalto, Com certeza. através de puxar carro, através de muitas coisas que eu participei também e que graças a Deus não rodei, né? Uhum. Como você também viveu essas situações. E aí, assim, o que me salvou foi ter ido embora pro Japão, com 17. E o que te Uau. salvou desse movimento, cara? Cara, na verdade, eu acho que a minha essência, Tá. né, o que o meu pai me ensinou, apesar do meu pai ser um cara extremamente humilde, né, ele sempre foi um cara muito certo, muito correto. Então, os valores que ele me passava não me deixaram extrapolar para, de repente, ter ido para o mundo do crime. Puta, então ele conseguiu enraizar Conseguiu. em ti. Então, eu acredito muito que aquilo que você fala e aquilo que você demonstra para os seus filhos é a maior herança que você vai deixar para eles, né? É o exemplo. Então, o exemplo que o meu pai me deu, ele fez com que eu conseguisse discernir, mesmo muito jovem, o que era legal e o que não era legal. Puta, fantástico, cara. Né? Seu pai conseguiu fazer um trabalho... Fantástico. Meu. Então, assim, o que hoje eu sou graças ao meu pai, né, e à minha mãe, que porra, me deram uma estrutura. Só pra você ter uma ideia, eu até os meus 28 anos de idade, eu nunca tinha comprado uma roupa de marca. Né? Eu não tinha um Nike, eu andava de Fusca, que eu chamava de Dolores. Dolores, pô. Foi o meu primeiro carro. Ah. Né? Eu fiquei 10 anos com ele, dos Você 18 vendeu? aos 28. Precisa achar Dolores, cara, eu vou falar, eu não tive maturidade na época de É. entender que eu precisava ficar com esse carro. Sim. Né? Então, Busca assim, Dolores, cara. Vai preciso atrás buscar dele. Dolores. Essa é uma das coisas que eu preciso fazer Legal. mesmo. Se tem algum dos arrependimentos que eu fiz, foi vender aquele carro. Ó, o meu carro de sonho, quando eu era moleque, por causa de um tio meu, era um Puma. Puma. E hoje eu tenho o meu Puma. Eu chamo ele de tio Puma, 74, vermelho. Que legal. Placa o meu era um Gol preta. GTI. Você lembra do GTI? Sim, GTS? tive também, tive o GTI. Puta, aquele carro era maravilhoso. Foi o carro que eu comprei quando voltei do Japão. Eu juntei uma grana, fui trabalhar de DKC lá, fiquei 2 anos lá. Parte da grana eu comprei um equipamento fotográfico, me inseriu na publicidade. E parte dele eu comprei o GTI. Entendi. Que legal, hein? Pô, a gente tem as mesmas histórias, né? Exato. Não, e uma das coisas que eu acho que, assim... Eu sempre fui um cara que vive na rua. Né? Certo, eu gosto da rua. Inclusive, até hoje, se você me deixar trabalhando em casa de home office, eu vou morrer. Eu gosto você precisa de rua, né? Eu gosto da rua. Tá. Eu preciso desse movimento. Né? E uma das coisas que eu lembro, assim, que mudaram a minha vida foi andar sempre com gente mais velha. Né? Então foi uma espécie de mentoria que você teve dos caras. Mentoria, gratuita. Tá. Porque, como eu ficava muito na rua, e tinha um boteco ali do lado de onde meu pai odiava que eu ficava lá, porque ele acreditava que eu vendo as pessoas beber, fumar e tudo mais, eu ia acabar entrando pra essa parada. E é um vício que eu não carreguei. Né? Eu bebo pouco e não fumo. Mas eu ficava com os tiozinhos lá. E os tiozinhos ficavam conversando sobre negócio. Que legal. Cara. E um deles, que era o pai do Pedro, ele já era trader de imóveis. Ele já era trader de imóveis. Era. O que ele fazia? Ele comprava, fazia... Naquela época não tinha essa palavra, né? O retrofit. Sim, né? As palavras bonitas agora. Mas ele ficava reformando a casa. Tá. Então ele ia lá e comprava uma casa. Português, não? Não sei. Não sabe? Eu acho que não. Tá. Eu acho que não. Tá. Mas ele era um tiozinho de pouco esclarecimento. Sabe assim, ó... ele não tinha faculdade, ele não tinha escola, mas ele tinha a faculdade da vida. A visão também, A né, visão. cara? Não, e a atitude, né? Então, ele viu uma casa barata, ele comprava, dava uma reformada e colocava no mercado. Esse era o trâmite dele. Que legal, cara. Né?
E eu via ele como um puta lifestyle. Por quê? Porque ele não tinha que andar de terno e gravata. Sim. Ele não tinha que todo dia ir para um escritório. Eu via ele sempre andando, cara, bem vestido, bem arrumado, falava bem. E eu falava, mano, mas por quê? E eu colei no velho. Eu falei, tá, mas me explica. Eu falei, cara, é muito simples. Eu enxergo uma oportunidade, compro ela e revendo. Esse é meu trâmite. Eu faço isso. E ali você sentiu que... Eu senti que ali era um caminho. Mas eu não tinha... Na verdade, nessa época, não. Quantos anos você tava aí? Devia ter uns 10 anos. Tá, e você já ouvia e percebia o que o cara tava Eu fazendo. percebia, mas eu não tinha maturidade para dizer eu quero isso. Sim. Mas ali ele me apresentou um modelo de negócio que naquela época eu não enxergava como negócio. Eu só via que ele era um cara legal. Certo. Eu enxergava isso nele. Pô, um cara legal, um cara que tá ganhando dinheiro, que tá fazendo as coisas, mas que ainda fazia isso timidamente. Por quê? Porque ele tinha alguns outros negócios e aquilo era a única coisa que eu conseguia ver. Interessante. O resto eu não conseguia ver. É verdade, né? claro. E às vezes a gente se engana, olha, vê o cara, sei lá, dentro de uma Porsche e consegue ver a Porsche, a gente consegue mensurar o valor em cima da Porsche. Aquele carro vale 700, 1 milhão. Mas o que você não pode ver é onde está a riqueza. Saca? Perfeito, então, aonde a gente não vê, onde você não enxerga é que está a riqueza. É isso, cara. Entendeu? Porque o imóvel está dentro de uma escritura numa gaveta. É isso. Você não percebe o valor, Não né? sabe, entendeu? E tá lá, o cara vale um monte de Porsche. Nossa! Entendeu? Então, eu comecei nessa minha infância, com 13 anos, acho que mais ou menos, eu tive o meu primeiro emprego real, que foi entregar marmita. Né? Então, eu tinha uma bicicleta, eu ficava o dia inteiro andando de bicicleta. Que legal, dia inteiro. E um belo dia, na frente da empresa do meu pai, tinha uma tiazinha que cozinhava. E, cara, um dia ela virou pra mim e falou, hoje eu tô cansado, eu tô com o meu pé machucado, você não quer entregar essa marmita ali, não? Eu falei, porra, agora? Vou, né? Nossa, e eu amo andar de bicicleta. Eu peguei a bike, entreguei. E voltei lá, falei, já tá entregue e tal, tá aqui o dinheiro. Ela, você não quer vir trabalhar? Eu falei, não. Trabalhar? O que é trabalhar? Né? Beleza. E meu pai, né, ele sempre teve uma situação muito difícil. Certo. Né? Principalmente depois do Plano Verão, não sei se você lembra. Sim. Que o Collor bloqueou as poupanças, bloqueou o banco. Cara, meu pai chorava e o que era ruim ficou ainda pior. Então, assim, Coca-Cola era um artigo de luxo para nós. Sim, lá em casa. Tinha inflação, não, difícil. Aquela loucura toda que era cara, um caos, né? Era um caos. E aí eu me lembro que uma das coisas que eu sempre fiz, e eu gosto de fazer até hoje, é comer. Eu também gosto, cara. Gosto de comer. Então, assim, pra mim, a gente só tem 365 almoços no ano. Verdade. Né? Então, cara, você tem que cuidar bem disso, porque são poucos almoços que a gente faz, né? Boa definição. Né? A gente só tem 365 almoços. Então, cara, o almoço é uma das coisas pra mim que, eu gosto de comer bem. Se eu não comer bem um dia, é um dia perdido na minha vida. Verdade, cara. Né? Então, naquela época, eu falei pra ela, eu trabalho pra você em troca de uma refeição. Ela não me pagava dinheiro, né? Você fazia as entregas e comia bem. E aí ela me chegava, por exemplo, na sexta-feira e falava, fala o que você quer comer na semana que vem. Você tem direito a 5 pratos. Olha que legal. Então, eu já tinha cabeça de gordo. Sim. Eu quero uma lasanha, estrogonofe, bababá. E você comia top. E aí meu pai chegou, né, na segunda-feira, normalmente ele levava coisa simples, tipo um arroz, um ovo e tal. Eu falei, não, pai, hoje eu já almocei, mas você almoçou aonde? Aí seu pai já ficou cabreiro, né? Eu falei, cara, eu tô trabalhando ali pra te trabalhando. Não. Aí ele foi lá, pegou a minha mão, né, porque eu era como moleque, foi lá conversar com a mulher. O que tá acontecendo? Não, ele tá entregando as marmitas pra mim e tá comendo. Beleza, né? Na semana seguinte, eu virei pra ela e falei, continuo, mas eu quero que você entregue uma pra mim e uma pro meu pai. É lógico, né? Pô, aí eu comecei a levar, meu pai falou, não, então agora você pode trabalhar, fica tranquilo aí. Aí você e ele comiam bem pra caramba. Pra caramba. Né? Legal, eu comia, cara. tipo, o almoço, ela fazia o café da manhã, antes de eu ir pra escola, eu ia lá, pegava um pãozinho, na hora do almoço eu comia, e fim de tarde ela me dava um pãozinho também com chá e tal. Cara, completo. Perfeito. Era o que eu precisava. Entendeu? Naquela época, eu não precisava de mais nada. Sim. Era barriga cheia e uma bicicleta pra andar. Pronto, tá feliz, né? Minha trajetória foi, né? Eu ainda trabalhava com festa, eu era um Mickey de final de semana, colocava aquelas fantasias, cortava o pãozinho do cachorro quente, trabalhava em festinha. Com 17 anos eu falei, eu quero ser DJ. E comecei a tocar nas festinhas, porque minha tia sempre teve buffet. E tocava nas festinhas, máquina de fumaça, aquela coisa toda. Com 18 anos eu falei, eu quero fazer rádio e TV. Com 18? Com 18. Caraca, hein? Né? Mas eu, se eu não me engano, eu entrei na faculdade com 20. Certo. Né? Porque eu tomei um pau na sexta série. Eu nunca fui um aluno muito disciplinado. Eu sempre fui um cara série do emblemática, fundão. eu também tomei pau Você duas tá vezes brincando. na sexta série.
Ô, louco, Há cara. 2 anos, sexta série. Não é E não possível. terminei o colegial. Você não terminou o colegial? Até hoje? Não, aí depois eu fui Ah, fazer. eu falo, cara, né? não é possível. Depois de velha eu fiz. Aí eu Eu chamava Mobral, eu cheguei a fazer Mobral. Mobral. Você lembra daquilo? Sim. Nossa. Aí eu tive que fazer supletivo, né, pra terminar. Porque eu voltei do Japão, não tinha terminado o Você foi colégio. viajar. Porque eu perdi 2 anos na sexta série, emblemática, fui expulso de colégio, aquela loucura toda. A gente tem um né, perfil mano? muito parecido mesmo. O cara do fundão, Cara, fica aloprando fundão, todo mundo. causava, minhas notas, assim. Outro dia, um pessoal da escola aí que a gente encontrou na internet e tal, Aham. ele publicou o boletim que tinha a nota de todos os alunos, cara. Minha Nossa. maior nota era 5. Aí tinha 0, 1, 3, 2,5, a mais alta era 5. Aí eu falei, nem vou mostrar pra minha filha, né? Como é que eu vou cobrar alguma coisa? Faz sentido. Né? E é engraçado que o meu terceiro colegial, né, que foi a época que eu ia pra faculdade, eu tinha gente que era muito inteligente naquela época. Eu sempre fui meio burraldo, assim, sabe? Tipo, a minha inteligência, eu sou muito rápido, mas ela não é uma inteligência de tipo, fórmula de Bhaskara. Sim, Esse pelo tipo amor de Deus, coisa cara. que, cara, eu realmente... Hoje, se você me perguntar essas coisas, cara, eu vou tomar pau no Enem. Uhum. Né? Mas a minha faculdade da vida ela foi muito boa, porque isso. Deus me preparou pro cara que eu sou hoje, né? Se eu voltasse, sei lá, 10, 15 anos atrás, o João que, teoricamente, eu gostaria de ser há 10, 15 anos pra frente, eu nem imaginaria que eu seria o cara que eu sou. Que louco. Eu velho. nem imaginaria. Por quê? Porque eu acabei me transformando numa pessoa muito melhor do que eu sonhei, né? Porque naquela época, 10, 15 anos atrás, os meus sonhos eram baixos. Sim. Né? Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que ali eu acho que foi a minha maior virada de chave, quando eu abriu tua voltei, cabeça, eu né? vendi o Fusca, A eu trouxe, Dolores. eu Dolores trouxe foi os embora. equipamentos, né? Daqui a pouco eu vou contar essa história só pra gente não perder aqui o fio, Sim. mas eu acredito muito em viradas de chave, sabe? E pessoas que te ajudam a fazer isso, porque sozinho, né? E aí tem uma analogia que eu sempre falo que é da ilha, você não consegue enxergar que você tá na ilha, você precisa sair da ilha. Verdade. Então, às vezes, você vai precisar sair da sua situação, ou com a ajuda de uma pessoa, ou, sei lá, com uma visão fora do normal, porque nem todo mundo vai ter essa aptidão de conseguir enxergar os seus problemas de fora, né? E eu tive ajuda de várias pessoas para poder me mostrar, né? Mas ainda voltando, né, na época da faculdade... Aí DJ, Eu virei DJ, faculdade. queria virar apresentador de TV e locutor de rádio. Certo. Né? E consegui. Você tem voz. Não, pra e eu isso, cara. consegui. Né? Eu entrei na faculdade, quebrado ainda, né? Então, assim, E como é que você pagava a faculdade? cara, na verdade, eu virei estagiário de uma rádio interna da faculdade, chamada Rádio Fighter. Onde você fez a faculdade? Faculdade Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ali perfeito. na Barra Funda. Sim. Aí o que aconteceu, Ale? Cara, é muito engraçado, porque hoje eu vejo e eu fazia as coisas sem o discernimento. Porque hoje a gente consegue ter podcast, a gente consegue ter um monte de gente hoje o te acesso é mentorando, Sim. né? Te falando sobre as coisas. Não, Naquela você abre época, YouTube, cara, porra, e você tem acesso a... né? Hoje a Teu informação mentor é fácil. Teu mentor é o tiozinho que tava no boteco, né, cara? Isso. Não. O cara que tava tomando uma, fumando cigarro, comendo torresmo e, cara, falando besteira. Então, assim, é difícil você peneirar o que é bom e o que é ruim. Eu falo para o pessoal que tá assistindo a gente ou tá ouvindo, no Spotify, no YouTube, eu falo, cara, hoje você tem acesso a tudo. O YouTube publica por minuto 500 horas de conteúdo de educação. Caraca. Por minuto, cara. Então, assim, falar, não tenho chance de oportunidade. Porra, Não. você só precisa se conectar. Se conectou, você tem acesso a muita informação. Eu falo assim, ó, quem não tem atitude de querer mudar a vida, tendo todo esse acesso, é porque não tá afim, cara. Não tá. Não é? É verdade. E aí volta na tua história, cara, só pra gente perder o fio. Aí voltei, né? Nessa época eu pagava minhas contas, trabalhava numa papelaria aqui, não os de junho, Certo. né? Vila Clementina. Vila Clementina. E aí ali eu ganhava um salário mínimo, se eu não me engano, o salário era R$300 por mês, né? Então eu pagava a faculdade e não me sobrava nada. Então eu precisava ainda andar de carro, comer e ir pra faculdade. Vestir, né, cara? Aí na faculdade os caras me deram um microfone e falaram assim, ó, ninguém quer fazer essa parada. E a rádio, ela era abandonada mesmo. Certo. Né? O Tony Duarte era o cara o sonoplasta que ficava lá. E, mano, ninguém ia lá. Nos 2 primeiros meses que o ano começava, a galera que entrava na rádio e TV queria fazer, mas depois desencanava. Por quê? Ninguém queria. Só que ali eu achei o meu primeiro modelo de negócio. Que louco, cara. Né? Então, dentro da faculdade, a gente tinha uns 7 mil alunos. Eu tinha um público-alvo bem esclarecido ali. Eu tinha um quarteirão de pessoas que consumiam, né, que estavam na faculdade consumindo. Então, você tinha bares, restaurantes,
Xerox, uma porrada de coisa em volta da faculdade. E aí eu sentei com cada comerciante e falei, eu tenho um programa de rádio lá dentro da faculdade e quero saber qual é a comissão que você me dá para poder te falar lá dentro, falar de você. Que louco, hein? Né? Só que antes de chegar nessa conversa, eu comecei a experimentar. Certo. Então, o meu primeiro passo era o seguinte, eu chegava lá na rádio, 3, 4 da tarde, com fome. Sempre com fome, velho. Cara, o que me moveu foi a fome. Foi a comida. Velho. Aí eu cheguei lá pra tiazinha da cantina lá da faculdade e falei pra ela, olha, se a senhora me der, de repente, um pão assado, alguma coisa e um café, eu posso te anunciar, não, isso não funciona, bababá. Cara, eu fiz um puta movimento, todo dia eu falava daquela mulher e falava, ó, vai lá e fala que foi o João Angeli, lá da Rádio Fighter, bababá. E começou a ter fila. Começou a encher a cantina da tiazinha. Porque eu falei pra ela, então só faz o seguinte, me vê um desconto aí pro pessoal vir, pra poder ser atrativo. E pra você saber que fui eu que tô mandando gente aqui. Cara, né? a fila, o que eu fazia? Eu anunciava na rádio, são 7.000 pessoas. Então, cara. E ficava anunciando, e fiz spot pra ela. Tipo, fazia uma vinhetinha bonitinha. Que animal. E aí, quando eu anunciava, eu falava, então agora vamos de música aqui na Rádio Fighter. Eu tocava música e corria lá pra ver se tinha fila. Tinha fila, eu chegava, eu contava, 1, 2, 3, 4, 10 pessoas. Chegava e falava, ó, 10 pessoas, hein? Então, hoje eu tenho direito a minha Coca-Cola, o meu café e meu coisa. Enrolado. Daqui a pouco, virou um business. Por quê? Tinham vários caras enchendo a coisa. É o cara da Xerox que eu dava um desconto. Tá. Era o tiozinho do estacionamento que eu dava desconto. Ali. Aí eu trouxe o primeiro banco, que era o Bradesco Universitário. Nossa, cara. Aí ali eu pagava a minha mensalidade e sobrava uma merreca. Você tá vendo? Fazer muito suco de apenas um limão. O cara tava ali, queria fazer rádio e TV, tinha sonho de ser um locutor, viabilizou uma rádio que estava abandonada na faculdade. Dali começou a vender publicidade, fazia ele mesmo os spots, começou a gerar negócio, começou a entender o que estava acontecendo lá no PDV, ia até lá, via se estava tendo fila, mostrava para a tiazinha da cantina que estava trazendo efeito, conseguia o que ele queria, que era comida primeiramente. Só comida, velho. Comida. E depois o que aconteceu? Começou a propagar negócio. Até o Bradesco começar a ter o Bradesco Universitário dentro lá da universidade e a faculdade dele estava paga. Então você entende? Assim, eu falo muito isso, cara, porque assim, tem tanta gente com corpo mole, cara, que eu falo, em qualquer lugar existe oportunidade. Hoje eu gravei um conteúdo lá pro Wills, eu falei assim, cara, tá difícil, você tá no caminho certo. Tá fácil, cara, alguma coisa tá errada. Porque é pra doer, é pra sentir, é pra descobrir como é que faz, é pra se reinventar, porque esse aprendizado trouxe pra você a possibilidade de transformar quem você é hoje. Com certeza. Então, essas passagens são fundamentais para que as coisas aconteçam. A pessoa fala, tá muito difícil, não sei o quê. Eu falo, universo seletivo, universo coletivo. Você escolhe onde você quer estar. Quer estar no universo seletivo? Para de reclamar e age. Quer estar no coletivo? Tá bom, entra no busão, fica lá 2 horas, reclama do governo, reclama que a vida não deu oportunidade, reclama que você está rodando muito tempo dentro do ônibus. Cara, se você não fizer nada para mudar isso, não adianta. Você precisa fazer por onde? É onde você fez, cara. E daí? É que era uma salada mista, tá? Eu hoje, olhando espacialmente, saindo da minha ilha, eu consigo enxergar que, na verdade, eu fiz o mesmo movimento quando eu tinha 13 anos, o mesmo movimento quando eu tinha 20 anos. Não muda. O que me motivava sempre foi a comida. É muito louco isso. É muito louco isso, né? Porque eu precisava fazer as coisas, mas eu não tinha grana para fazer as coisas, né? Então, assim, o que eu tinha? Tempo. É isso. Eu só tinha o tempo. Que é a maior preciosidade que nós temos. Mas eu também não tinha noção de que é a maior preciosidade. Porque quando você não tem nada, o seu tempo também não vale nada. Verdade, claro. É sério. Você só percebe que o seu tempo é escasso e que ele vale muito quando realmente o seu ecossistema está cheio e você precisa dedicar frações de tempo para cada setor da sua vida. Né? Então, você precisa ser um bom pai, você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom empresário, um bom amigo. Então, tudo isso te toma tempo. Só que eu não tinha essa noção de que eu tô doando meu tempo para a rádio. Na verdade, a rádio era um microfone abandonado que ninguém queria. E eu acabei usando aquilo ali também sem saber, né? Porque depois eu trouxe um negócio chamado Trama, que era uma gravadora na época. Sim, é famosa, famosa. Né, cara? Trama, sim, cara. E aí eles tinham a Trama Universitária. Putz, a gente levou o show da Paula Lima, teve o show do Max de Castro, do Simoninha. Puta, foi muita gente lá na faculdade. Foi tomando proporção. Até
eu chamar muita atenção. Porque, Aí começou a dar pau. e aí eu tenho uma outra analogia, né? Se você pegar aqui, ó, tudo que tem luz gera sombra. Não tenho dúvida. Tudo Eu que gosto tiver muito luz dessa gera reflexão. sombra, né? Então, assim, quando você estiver acertando dentro da sua jornada, você vai ter luz, né? Porque os holofotes Sim. vão estar mirados para você. E vai incomodar muita gente. E essa sombra que você gera são as pessoas ou a própria situação. Eu acredito muito em energia, né? Perfeito. Tudo que você gera te traz alguma coisa. E o reitor não ficou muito feliz em saber que a rádio, teoricamente, estava tomando proporções e, poxa, eu estava movimentando muita coisa ali, né? E ele entendeu que a faculdade era um marketplace. Uhum. E é muito louco, né? Porque o cara que dá aula de marketing não consegue enxergar dentro do seu próprio ecossistema uma rádio, uma estrutura gigantesca, com um público extremamente seletivo, um Que público-alvo vai todos os dias. todos os dias, consumidor ativo, e você não fala com esses caras. Então. Até encontrar um tonto que ia lá fazer isso, entendeu? Começou a descobrir, aí ele pegou o Bradesco Universitário e trouxe para a faculdade. Então, ali eu perdi o meu... do mesmo jeito que eu ganhei, meses Sim. depois, eles tiraram tudo que eu trouxe, entendeu? E ainda começaram a me tirar da rádio porque estavam me vendo como um problema e não como uma solução. Porque na verdade a sua imagem começou a tomar frente à Eu virei imagem um da líder universidade. dentro da faculdade. Sim. Entendeu? Então, assim, aonde eu passava, as pessoas já, tipo, me cumprimentavam. Certo. E eu ainda guardo essa herança até hoje. É engraçado. Que às vezes que nem eu tava no México agora. Cara, uma pessoa que eu nem sei quem é, falou, mano, eu ouvi o seu programa na rádio lá na olha que louco, cara. faculdade. É legado, cara. Legado. E aí eu falei assim, beleza, né? Aí ele começou a colocar locutores profissionais para fazer a parada. E aí ele fez o que, teoricamente, eu faria também. Uhum. Tirar uma persona da frente. Por quê? Quem é que tá tocando? Não sei. Eu posso Claro. trocar de locutor e o ciclo continua. Não podia se tornar dependente da sua imagem. Dependente da minha imagem. Mas isso tudo, na época, me trouxe muita revolta e muita frustração, porque eu me senti traído. Sim, primeira sensação, né, cara? Eu me senti traído. Só que isso também, hoje, me leva a crer que depois dessa jornada, são quase 20 anos aí dessa história, traição é normal no mercado dos negócios. Infelizmente. Né? Porque aonde há dinheiro, aonde há poder, há também a ganância. Sim. Né? E se você não souber lidar com frustração, você precisa se preparar. Porque as pessoas se preparam para ficar ricas. Não tenho dúvida. As pessoas se preparam para ganhar. As pessoas se preparam para ser, para ter. Mas elas não se preparam psicologicamente para perder, para errar e para, de repente, sair derrotado de algum jogo. Porque ganhar dinheiro é um jogo que você precisa saber administrar. Dependendo da peça que você mover, você pode ficar imobilizado. E aí você, de rico, passa a ser pobre. E de pobre, meu amigo, você passa a não ter mais velocidade. Porque quando você tem riqueza financeira, você consegue multiplicar o seu tempo contratando pessoas e trazendo... ação, né? Dá pra pôr ação muito rápida. Exato. Né, Agora, quando você não tem, é a mesma coisa que eu comparar assim, ó. Imagina que, eu vou colocar agora uma analogia. Ele é bilionário e eu sou pobre. Numa corrida daqui para o Rio de Janeiro, tá? Essa é a diferença do rico e do pobre na minha cabeça. O Alexandre vai pegar um jato e vai daqui para o Rio de Janeiro e eu vou pegar uma bicicleta, um patinete. O Alexandre vai chegar rápido e vai chegar em horas, pronto, cabelinho bonitinho, dentro do ar-condicionado, sem estar suado, ele chega lá para fazer uma negociação tranquilo. Eu vou chegar, sei lá, 2, 3 dias depois, arrebentado, machucado, eu vou chegar lá suado, ferido do sol. E é mais ou menos a diferença de um cara que vai trabalhar todos os dias num ônibus para um cara que vai trabalhar, de repente, dentro do seu ar-condicionado. Né? E o Flávio Augusto fala muito sobre isso, porque na época que ele morava no Rio de Janeiro e ele ia trabalhar, ele falava que ele tinha que sair, acho que 3 horas de casa, 3 horas antes de casa, para poder chegar lá. É mais difícil que aqui. E aí ele já chegava cansado, ele já chegava estressado, ele já chegava suado. Danado, 40 graus em baixo, comparação de um cara que chegava, às vezes, lá, 15 minutos do trabalho, tranquilo, tinha acordado, sei lá, 1 hora antes, e ele já vinha de uma jornada de 3 horas, porrada na cabeça. Então, o que eu trago às vezes a gente precisa se preparar para o sucesso. Porque quando a gente veste o sucesso, é um fardo pesado, é igual academia. É isso aí, cara. Todos os dias, resistência, consistência, e não pode desanimar. Se você deixar de treinar, você vai começar a perder. Tudo. É ingrato. É. Dinheiro é ingrato,
academia é ingrata. E é por isso que eu acredito muito no sistema da natureza, Perfeito. que nada pode ficar parado. É isso aí. Água parada apodrece, cara. Apodrece. Né? Então, o exemplo para mim é o mar. O mar, se você for todos os dias na praia, você vai ver um mar diferente. Né? E quando o mar sobe, Ale, todos os barquinhos sobem junto. Perfeito. Então é por isso que a gente está aqui hoje, nesse podcast, para poder instruir a galera e para poder, de repente, orientar, coisa que eu e você não teve quando a gente estava lá na divisa do Jardim Miriam, ali, Sim, cara. junto com o Diadema, porque eu era orientado pelo tiozinho do bar fumando cigarro e bebendo cerveja. E você, talvez, pelas pessoas também que estavam dentro daquele ecossistema no mesmo ciclo, e não tinham culpa disso, Sim. porque a gente nasceu fruto daquele ecossistema. É isso aí. E para sair é muito difícil. E eu acho que a grande virada como você teve, né, o tiozinho ali como mentoria, depois, de alguma maneira, o teu pai conseguiu segurar a onda para você não desvirtuar nesse processo todo, e você começou a ter algumas visões. Então, eu quero ser um locutor, eu quero... Isso já, naturalmente, te dá uma direção pro correto. Sim. Mas, se você não tivesse atitude de se movimentar, e aí, assim, onde que aparece o lado empreendedor, na minha visão, né? Ele aparece nos momentos que você consegue, de alguma maneira, mudar o status quo. As coisas como elas estão. Né? Você traz... É que nem uma criança de 7 anos. O que a criança de 7 anos faz? Você traz aqui meu filho, o cara muda o status quo. Por quê? Porque ele vai, se movimentar, vai subir mexer. Ali, vai querer mexer. E eu acho que a principal natureza do ser humano é essa natureza da infância. Então, se você consegue preservar isso de alguma maneira, você reduz um pouco o seu medo, porque o medo é inerente ao ser humano. E te traz uma coragem, porque assim, se você pensar com a cabeça de 7 anos, você não fica criando um monte de fantasmas para tomar uma atitude. É que nem você fez na rádio. Puta, aqui a rádio tá parada, eu vou começar. Você não pensou em todas as questões, concorda? Você foi. Eu nem sabia quais eram as possibilidades. Você entende? Eu acho que esse é o ponto. A gente conseguir preservar de alguma maneira a relação da nossa criança, trazendo ela para a fase adulta e não perder esse ímpeto. Porque eu não sei se por você também passou, que assim, por muito tempo eu tinha uma crença que eu ficava com medo de perder tudo que eu tenho. Sim. E eu falei assim, um momento eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Lance, eu quero comida, né, cara? Com certeza. Então, o que eu falei para mim mesmo? Eu falei, cara, eu não vou ficar mais com esse sentimento. Eu não vou trazer isso mais à tona em todos os momentos. Porque assim, se de alguma maneira me trouxe até hoje, se Deus me guarde, me torne um tudo de novo, eu tenho todo esse aprendizado que eu carreguei até hoje. E é isso que vale. Eu vou fazer acontecer de novo. Então, a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de consciência nisso, vai diminuindo essa crença. Essa crença limitante começa a diminuir. E o que eu vejo, assim, no teu movimento é que, cara, vai e faz. Vai lá e faz. Esse é o ponto. E aí, beleza. De DJ, conseguiu ser locutor. Fui trabalhar na 89, na Rádio Rock. Tomou a encrenca de perder o seu ecossistema. Perdi na meu universidade. ecossistema, mas fiquei frustrado, não vou mentir pra você. Eu não conseguia mais nem ouvir a vinheta da Rádio Fighter, que era a própria... Fui eu que fiz, porque aquilo me machucava. Mas aquilo também me levou para um outro patamar, do tipo, eu preciso continuar correndo. Né? Perfeito. Então, mesmo puto pra caramba. E outra, né? Aí vem a questão da gratidão, né? As pessoas não pararam de me dar o lanche. Sabe por quê? Perfeito, cara. Porque eles conquistaram uma clientela que virou fiel a eles, mesmo sem eu estar na rádio. Então, olha só, a tua missão foi concluída. E ó, eu voltei, faz tempo que eu voltei lá. Puxa, a gente tá falando dessa história aí, é de 2001, 2002, 2003, 2004. 20 anos atrás, a gente tá em 2022, né? Eu acho que eu voltei em 2015, lá, 2014. A rádio continua abandonada. Continua abandonada, abandonada, porque ele fez igual o gráfico do Bitcoin. Ele fez isso aqui e caiu, né? Porque você pode até ter MBA, você pode até ter faculdade, mas você também precisa ter as manhas. Não, e né? eu vou mais do longe. negócio. Perdeu a essência. Perdeu a essência. Perdeu a essência, no organismo não fica vivo. Não fica vivo. E eu fiz outro dia uma analogia, eu fui fazer uma palestra e eu peguei um copo d'água e eu falei, vem alguém aqui da plateia. Né? Que ele tinha o mesmo medo. Na verdade, todo mundo tem o mesmo medo que você e que eu. Que é do quê? De perder aquilo que a gente conquistou. Perfeito. Né? Aí eu peguei um copo d'água e falei assim, ó, faz assim, tá? Você tem medo de se molhar? Não, não tem. E joguei a água. E falei assim, ó, eu vou continuar falando aqui, você vê quanto tempo você segura essa água aí, tá bom? Acho que não deu 1 minuto. Aí eu virei para as pessoas e falei, isso daqui é um dinheiro na poupança, isso daqui é um dinheiro na mão de pessoas que têm medo de perder. Porque o que ele deveria ter feito? Na hora jogado de novo no copo. Né?
Porque o copo é um investimento. Perfeito. Às vezes você deixa o seu dinheiro na poupança, às vezes você deixa o seu dinheiro, sei lá, parado. A inflação, ela vai te deixando pobre. Uhum. A situação da vida do tipo, putz, esse mês eu não tive dinheiro para pagar o cartão de crédito. Vou tirar 1.000 ali. Uhum. Só que de 1.000 em 1.000, a sua riqueza fica igual água na mão. E o tempo vai passando, né? O tempo passa, as prioridades mudam, É. a situação muda. Né? Se eu hoje, né, voltasse há 20 anos atrás, no começo da minha faculdade, eu acho que eu chegaria bilionário aqui. Você sabe por quê? Porque eu ia encurtar o caminho. Claro. Eu já sei o que deu certo e o que Uhum. daria certo. E outra, a gente tava falando numa época que não tinha internet, cara. É isso aí, cara. Né? Você Hoje não é tinha muito esse fácil conteúdo, né? você aprender coisas. Sim. É muito fácil hoje você divulgar coisas. Antigamente, há 20 anos atrás, você só tinha televisão, rádio, jornal, outdoor e sei lá. E centro cultural, para pesquisar alguma coisa. Uma Larousse cultural para você pesquisar alguma coisa. É. Né? Então, assim, era muito difícil você ter conhecimento, era muito difícil. Mas voltando ali, DJ eu entrei na Rádio 89, fiquei lá um pouco tempo, depois eu fui lá para Mix e na sequência entrei no programa Raul Gil. Certo. Aí a gente já tá falando de final de 2004, começo de 2005. Cara, eu lembro de você do Raul Gil. Cara, eu fiquei 6 anos lá, de 2004 a 2010. Mas você participava do programa, você Participava, aparecia, não era, cara? Participei do programa. Caraca, tô lembrando cara, de foi você, bem legal. cara. E na verdade, foi sempre comigo na cagada. Sim. Nunca foi tipo, eu fui lá pra fazer isso. Não existe cagada. Sabe o que existe? Você tava no momento certo, na hora certa. Cagada. No meu foi cagada. Eu vou te contar por que foi uma cagada. Porque eu fui lá, eu gravava casamento nessa época. Certo. Né? Trabalhava aqui na 11 de junho também, com o Ricardo, era uma produtora de casamento chamada Nova Produtora. Beleza. Não, minto. Não, já trabalhava com o Ricardo. Eu tinha saído da papelaria, fui pro Ricardo, depois fui para as rádios. Aí eu trabalhava de freelancer pro Ricardo, gravando casamento de quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, um belo dia, me ligaram do nada. Eu tinha feito um cadastro naqueles sites de emprego. Aí falaram, aqui é uma entrevista pra Luar. Que Luar é Raul escrito ao contrário. E aí eu fui pra lá, mas não sabia o que era. Só que eu tinha virado a madrugada editando, cabelo ferrado, uma roupa feia, tênis, tudo rasgado. Mano, eu era um lixão naquela época, velho. Eu andava muito mal vestido. Primeiro porque eu não sabia me vestir bem, né? E eu não acho que dinheiro tem a ver com saber se vestir bem. Você pode se vestir bem ganhando pouco. Não, tem um podcast da Érica Alvarenga, é o podcast 9, 8? É o 9. É o 9, que fala isso, que é uma consultora de moda. De moda e estilo. E ela falou... Consultora de imagem e estilo, vai ficar brava comigo. Não é moda e estilo. Japa, imagem e estilo. E ela fala muito assim... ter dinheiro não significa que vai se vestir bem. Não tem. Não tem nada a ver. E naquela época, eu tinha um mau gosto absurdo. Eu usava uns colarzão nada a ver, umas roupas nada a ver. Né? E eu ainda não tinha comprado meu primeiro Nike, eu só fiz isso com 28 anos. Eu devia ter uns 22, 23 nessa época. Não foi o Raulzinho que te vestiu, não, né? Não. Porque tem uma história do Edson Hudson. É verdade, ele vestiu eles, é verdade. Antes de ir pra Nashville. Ele me contou essa história, maravilhoso. E aí eu peguei e fui pra lá. E fiz a entrevista. Só que a hora que eu cheguei na entrevista, mano, a galera assim, ó, vestida assim, ó, bonitinho, só roupa de marca, notebook da Apple no colo. Sim. Mano, a galera falando inglês no telefone. Chique, meu irmão, hein? não sabia nem... Eu olhei aquilo e falei, mas que porra é essa, né? E fui lá, falei, tudo meu, tem uma entrevista aqui, não sei o que é. Ela falou, tá. Anotou meu nome, pegou meus dados e falou, você precisa esperar. Cara, eu tava tão constrangido naquela sala, porque a produtora do Raul é um lugar imponente. Sim. Todo no mármore. Eu conheci. Mano, maravilhosa. Eu tava assim, literalmente um peixe fora d'água. E todo mundo subiu e a galera descia, tipo, puta, mano, a vaga é minha. E aquilo foi me desmotivando, porque, cara, a comparação machuca as pessoas. Se olhar pro lado e comparar, não tem a dúvida, você vai ficar machucado, porque o outro sempre parece mais atraente, sempre tem uma história mais legal, um currículo melhor. E beleza, né? E assim, eu cheguei pra recepcionista e falei, puxa, eu preciso ir embora. Ela, não, eu falei, mano, eu tô editando. E eu nem avisei o Ricardo, que era o meu chefe na época. Falei, mano, eu preciso ir embora. Aí ela, não sei o que. Aí desceu a Rita, que era a moça do RH na época. E ela falou, ele tá precisando ir embora. Eu subi. Meu, eu tenho uma lembrança, eu tava muito mal vestido. Ficou marcado pra você, na tua cabeça, porque você lembra de como você tava vestido. Não, muito mal vestido. Assim, ó, pro lugar, pra ocasião, pra tudo. E eu sentei lá, e aí ela virou pra mim e falou assim, olha, me conta um pouquinho o que você faz. Eu falo, eu gravo casamento, eu edito casamento,
eu sou uma pessoa muito esforçada, eu fiz a rádio, eu fiz o quê, blá, blá. Tá, legal. Mas você vai passar agora com o Nathaniel Scheffler, que é quem comanda aqui o departamento que você vai entrar. Tá bom. Aí ele desceu. E o Scheffler é lá do Sul, né? Cara sério, assim, sem um sorriso. E eu sou sempre um cara que... Eu cheguei... Fala, tudo bem? Extrovertido, né? Teu carisma é alto, e ele não ri. O Scheffler é um cara sério. Aí ele sentou e falou assim, olha, eu já entrevistei aqui todo mundo, eu fiz uma pergunta básica e ninguém me soube responder. Se você souber, eu nem preciso mais entrevistar ninguém, porque eu também já tô cansado. Vem todo mundo aqui, papapá. E eu assim, ó. Puta, ele falou assim, você sabe o que é um time code? Eu falei, claro, é a descrição da fita para você fazer a decupagem, tal, eu edito casamento. Ele falou, você edita casamento? Você edita em quê? Na época eu editava em Final Cut. Sim. Eu falei, eu edito em Final Cut, manjo um pouco de Avid e conheço um pouquinho de Premiere. Porra, cara. Puta, ele falou, meu, sério? Eu falei, sério. Tá, então vem aqui comigo. Aí me deu uns negocinhos pra cortar ali, eu já... Então, aí ele falou, cara, legal. Me dispensaram, né? Aí acho que terminaram de fazer as entrevistas. Quando foi 1h da tarde, me ligaram. Falaram, ó, a vaga é sua. Caraca. Ali eu sentia a mudança de vida. Não financeiramente, mas de acesso a pessoas. Porque uma coisa é eu te colocar num aquário, que eu tô vendo ali os peixinhos, tô vendo outra coisa é eu te colocar no mar. Né? Apesar do aquário ser a preparação para o mar é de verdade. O mar, você vai ser comido ou você vai comer. Sim, ali você vai ter que ser grande para sobreviver. E foi isso que eu entendi. Porque o Tchê, na verdade, ele foi o meu mentor, ele não foi o meu chefe. Ele chegava para mim e falava o seguinte, ó, você precisa se comportar dessa maneira. As pessoas com quem você vai falar agora são pessoas muito ricas, muito poderosas. O cara começou a te lapidar ali. E aí ele falava assim, então, por exemplo, o Alckmin, a gente fez o chapéu pro Alckmin. Então, ó, esse aqui é o atual governador. Você vai lá receber ele, você tem que ir mais bem trajado, você tem que falar coisas não sei o que lá. Mas eu não conseguia, porque eu sou desse jeito. É que você tem a tua natureza, a tua e aí essência, Alckmão, né? Firmão, irmão, não sei o que lá. E é engraçado, porque o cara, quando você quebra o gelo, ele volta, de repente, ele deixa de ser o governador, o senador, caem, né, o artista, e vira uma pessoa. Então, eu acho que muito do que eu conquistei foi graças a não seguir o protocolo de olá, tudo bem? Boa tarde. Quando todo mundo faz zig, você popularizar. Zag, né? Eu sempre fui um cara popular. Eu popularizei o linguajar, eu popularizei tudo e popularizo. E ali no Raul Gil, até 2008, foi aprendizado, né? E gravando casamento, porque eu ganhava muito pouco ainda, né? Eu era estagiário. E até você ganhar dinheiro na TV demora. Não, televisão é mídia. É mídia. Não dá dinheiro. É isso aí. Né? O que dá dinheiro é o que a mídia te eleva. É isso. Né? Em 2008, na verdade em 2007, depois de quase 3 anos de programa, eu virei câmera. Né? Eu estava gravando, eu pegava a câmera todo dia, porque eu era arquivista. Certo. E cuidava dos equipamentos. Então, o meu trabalho era, o Raul chegava lá, bem, agora a primeira vez de Edson e Hudson, com você. Alguém tinha que colocar esse vídeo lá. Eu saía correndo para pegar a primeira vez de Edson e Hudson, do Bruno e Marrone, para colocar na TV. Certo. Só que eu comecei a entender que ganhava-se dinheiro produzindo. E ali me deu o primeiro start que foi, preciso ter uma produtora, né? E aí eu fiz um cartão de visita e comecei a entregar esse cartão de visita para todos os artistas. Para todos os artistas. E como eu era muito puxa-saco do Raulzinho, que sempre foi um cara que me ajudou, pagou meu primeiro curso para ser câmera. Você sabe que o Raulzinho ajudou muita gente, né, cara? Muita gente. Eu tô ouvindo os podcasts aí, cara, muitas pessoas comentam. O Edson Hudson é, assim, cara, extremamente grato pela maneira que o Raulzinho conduziu a carreira deles, né? Não é só na frente das câmeras, tá? É atrás das câmeras. Que legal, eu sou um exemplo disso e hoje eu só sou o que eu sou graças a Raul Gil Júnior. Que legal, porque foi o cara que me deu base, foi o cara que me pagou, que me deu oportunidade, que quando eu, tava lá, falou, não, deixa o menino entrar no ar, vai lá gravar. Então, eu pegava a câmera e ficava treinando, né? E um dia ele chegou, a Porsche dele entrou assim, e eu com a câmera na mão, e aquela câmera na época custava muita grana. Sim, pesada, né? Pra caramba. Pesada pra caramba. E, velho, eu fiquei assim, ele desceu e falou, menino, o que você tá fazendo? E eu, pronto, fodeu. Aí eu virei pra ele e falei, seu Raul, eu tô aqui gravando, quero aprender muito, não sei o que lá. Ele falou, deixa esse equipamento lá. Essa câmera é muito cara, não sei o que lá. E subiu. Daqui a pouco me liga a Mai lá do RH.
João, tudo bem? Vem aqui na sala. Eu falei, pronto. Agora ferrou. Um mês de programa, eu falei, mano, joguei tudo pela janela. Eu já cheguei chorando lá. Ela falou, o que foi? Eu falei, cara, tava gravando lá, o Maila, mano, quero aprender a fazer, mas, cara, pois é, o Raulzinho me falou, ele pediu pra você usar essa câmera aqui, aí pegou, me deu uma câmera, que é uma câmera mais antiga, e pediu pra eu fazer, pra eu te pagar um curso de cinema pra você ter DRT, pra você ser um profissional. Nossa, que legal, cara. Aí, a partir dali, eu comecei a gravar. E aí conhecendo o mercado, eu ia pra gravar, por exemplo, aí eu já vou pular pra 2008, cheguei, tava gravando o Gino, do Gino e Geno, entreguei meu cartão. Né? O Jadir, que faleceu, ele era assistente, ele que me ajudava muito, ele falou, esse aqui é o João Gil. Caraca. Eu falei, como assim, né? Aí ele falou, pô, João Gil, então você vai fazer meu DVD. Eu falei, vou, claro, não sei o quê. Né, cara? Aí ele pegou e me passou o telefone do Maurinho, que era o empresário dele. E eu liguei pro Maurinho na mesma hora. Peguei meu celular, botei crédito e liguei. Fala, Maurinho! Tudo bem? Tô aqui com o Gino. Fala, Gino. Maurinho, não sei o que lá, fala aí com o João Gil. Ô, Maurinho, não sei o que lá, pô, DVD, dia tá. Não, beleza. Ele falou, então faz o seguinte, vamos bater o contrato, me manda o seu CNPJ, manda tudo pra mim, que a gente vai fazer. Eu desliguei, eu falei assim, o que é um CNPJ? Então. Contrato, que porcaria é essa? Porra, e a moral que o cara te deu o sobrenome Gil pra você fechar negócio, cara. Eu não menti e também não desmenti. Que loucura, saca? Cara. Que loucura, não menti e também não desmenti, Sim. porque eu não sou um Gil de sangue. Claro. Eu sou Gil de coração. De coração. Aí, beleza, Tá cheguei tudo lá certo. e cheguei pro meu chefe, né? Que era o cara que tinha já 30 anos de televisão. Eu falei, tchê, você consegue me ajudar num negocinho aqui? Mas o que é? Eu falei, ó, eu tenho um contratinho aqui, passei o orçamento pro cara. E olha como é que eu passei o orçamento. Eu não sabia fazer orçamento. Sim. Mas eu tinha visto uma entrevista, acho que do Leonardo, um desses grandes caras, que tinham falado assim, rapaz, eu gastei mais 300 mil pra fazer o DVD. Aí eu falei, 300 mil, vou colocar 300 mil. Isso aí, é um número que já tá na cabeça. Só que eu ganhava 1.000 por mês. Então são 300 meses pra um cara que ganha 1.000. Sim. E peguei, mandei, emiti, o Maurinho falou, aprovado, senta o pau. Bora produzir. Falei, bom, beleza, né? Mandei de volta lá pro Tchê. E E ele falou, cara, mas como é que você fechou esse contrato? Na verdade, nem era um contrato, era só um orçamento. Eu falei, Tchê, eu simplesmente fiz o básico. Eu falei que eu presto esse serviço. Ele falou, não, porque eu nunca fiz isso, não sei o que lá. Eu falei, mas para quantas pessoas você ofereceu isso? Aí vem um insight. Ele falou, para ninguém. Eu falei, pois é. Eu tava na hora certa, no lugar certo. É aquilo, quem um é visto não é exemplo lembrado, certo. quem não mostra aquilo que sabe fazer, E eu ninguém vai ficar simplesmente sabendo. disse pro cara que eu faço. Óbvio que a situação me beneficiou, Claro. porque eu estava indo representar a Band na época, eu estava com uma equipe profissional, com gente profissional, e aquele circo que foi montado foi o suficiente para vender o negócio. Sim, deu segurança, né? Deu segurança. Pro cara fechar o negócio. Só que aí eu virei pro tio e falei, eu não sei fazer essa porra. E eu não sabia mesmo. Aí ele falou, não, beleza, não sei o que lá. Quando o dinheiro cantou, que eu falei, ó, tia, o dinheiro cantou. Ali ele acreditou. Até então ele não acreditava. Ele tava achando que você tava de conversa. E aí eu peguei, minha tia tinha uma empresa de festas e eventos. Você mandou a nota de trezentão. Mano, mandei tudo. Maior nota que sua tia deve ter emitido. Não, né? tudo no nome dela, velho. Aí assim, ó, eu não lembro o nome da empresa, acho que era FC Produções de Eventos, sei lá. Eu sei que o maluco catou, assinou, sentou o pau e a gente fez o negócio. Quando foi pra gravar, dia 21 de abril de 2008, eu cheguei lá, né? Aí entra a falta de experiência. Eu tava com uma roupinha legal, tal, um bonezinho, e aí ele chegou pro Tchê, ô, seu João Angeli, muito prazer, cara, que legal. Aí ele virou e falou assim, legal, tá, mas o João Angeli é ele. Eu mascando um babalu. Fala, Maurinho, caralho! No meio da galera, o Maurinho virou pra mim e falou assim, ô, João, se você fizer cagada, eu vou te matar. Eu tô gastando 1 milhão aqui nesse DVD. É a primeira gravação do Trio Parada Dura, né? Que a gente foi fazer o DVD do Trio Parada Dura. Participação do Gino e Geno, Eduardo Costa, Dair Cardoso. Meu, ele falou, velho, você não pode errar. Aí o tio virou pra ele e falou assim, olha, pode ficar sossegado, que a gente trouxe a melhor unidade móvel do mercado, a gente trouxe os melhores profissionais do mercado, e não vai sair nada errado. Mas isso tudo ele falou meio bravo, sabe? Sim. Porque até então eu não tinha visto ele, era só por telefone, não tinha videochamada naquela época. Claro, cara. Não tinha nada, então... E ele mora em Divinópolis. Então. Aí eu peguei e fiz esse DVD,
né? Meio brigado ali com o Maurinho naquela ponta. Entreguei o DVD, a gente ganhou um disco de platina duplo, que ele recebeu, se eu não me engano, no Faustão. Né? Aí depois disso, ele virou para mim e falou assim, ó, João, eu te peço desculpa e também tenho para te dizer o seguinte, né? Às vezes a gente vai julgando o livro pela capa. Eu te achei muito jovem, você era jovem mesmo, mas você trouxe uma equipe experiente e que nos deu um prêmio que até então nem eu tinha ganho. Então, cara, que loucura. E a gente ganhou um disco de platina duplo, que já naquela época ali a falsificação estava em ápice. Sim. Então era muito difícil já vender. Quer dizer, você tinha que vender 3 vezes mais para poder bater a meta. Né? Então ali foi o meu primeiro insight. Eu peguei todo aquele dinheiro da época, né? E acabei comprando tudo em equipamento. Caraca. Né? Eu não comprei o meu Nike ainda. Sim. Né? Ainda continuei. Só comprei o meu Nike, se eu não me engano, em 2011, que foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer uma produção internacional. Caramba. Aí ali eu ganhei meu primeiro Press Awards com o William Vilmar. É mesmo, meus 2 Press Awards que eu ganhei foi com o William Vilmar, gravando lá em Boston. Que chique, e foi muito legal. Aí lá eu comprei o meu primeiro Nike, aí Sim. lá eu comprei as minhas roupas de... Comecei a realizar os desejos de consumo, vamos dizer assim, né? Mas... E pra mim foi uma parada muito louca, porque quando eu coloquei o Nike no pé, né, e eu chorei muito nesse dia, que eu falei, cara, parecia uma parada assim interminável, cara, porque é como enxugar gelo quando você não tem grana. Né? Se você trabalha e você não vê resultado. Né? Então a plantação ela é meio árdua. E você tinha que aprender também sobre planejamento financeiro, você tinha que aprender como poupar, como organizar financeiramente sua vida. Então você tinha, além, beleza, você conseguiu fazer o processo de conseguir, fazer um DVD premiado, mas, cara, você não entendia nada de gestão financeira. E por isso que eu não fui tão pra frente. Não é? Eu vou dizer, naquela época, em 2007, já era para eu ter estourado. Né? Só que é o seguinte, dinheiro na mão de um idiota é igual uma caneta de ouro na mão de um analfabeto. Serve para nada. Muito bom. Serve para nada, entendeu? Você vai acabar se frustrando, você vai acabar gastando com aquilo que não merece e não colocando dinheiro naquilo que merece. Então, assim, o merecimento, ele vai vir para quem está preparado. Se você não estiver preparado, sabe o que você vai ter? Frustração. Animal. E aí, meu amigo, como você entrou no mercado imobiliário? Pois é. A gente começou essa conversa lá, te apresentei. Cineasta, tem todo esse movimento que você conseguiu chegar no topo. Mas aí, de repente, você fala, cara, agora eu vou ser trader de imóveis. 2010, eu tava quase com uma úlcera, trabalhando no programa Raul Gil. 6 meses, o meu chefe, Nathaniel Scheffer, caiu de bicicleta e eu ocupei o lugar dele. Então, era Raul Gil Júnior e eu. Então, eu editava o programa, Caraca, eu ficava na Master. Cara, eu comandava o programa junto com o Raulzinho. Né? Então, assim, eu virei o braço direito e esquerdo e a alma do Raulzinho. Só que eu não conseguia ir para casa. Eu trabalhava de segunda a segunda, numa loucura intensa. Ritmo de produtora, pedi as né, contas. cara? Tá. Cheguei e falei, não aguento mais, eu vou morrer. Pedi as contas. Fui para Los Angeles começar... Na verdade, eu comprei uns equipamentos com dinheiro. Certo. Aí eu falei, bom, vou estudar, né? Cheguei a viajar tudo e me ligaram, falaram assim, cara, tem uma campanha política para fazer. Eu sei que você tem uns equipamentos aí que são novos, a gente queria saber se você topa vir fazer essa campanha política. Mas deu um período de quanto tempo aí? Meses. Você nem tinha descansado direito. Não, coisa de 2 meses a campanha começa. Porque a campanha normalmente começa em abril, maio. Eu pedi a conta em maio. Quando foi junho, eu já estava na campanha. Já entrou na loucura de novo. Na loucura. E a campanha me deu muita grana. Sim. Porque a política sempre pagou muito bem. Você acertou o político? O cara se elegeu? Se elegeu. Eu trabalhei naquele ano para nacional, né? Fui para presidente. Era a campanha da Dilma e eu não sabia. Eu só descobri que era a campanha da Dilma quase que no final. Porque eu não trabalhava na campanha em si. Eu fazia outras funções e eu não tinha visto um político ainda. Eu falava, mano, não sei. Como é que é? Estou fazendo campanha política e não estou participando. Porque é engraçado, né? A campanha política é o maior lançamento digital que existe. Né? A gente fala de lançamento digital. E se a gente for comparar com uma campanha política, a campanha política é muito mais complexa. Você tem pouco tempo para vender um cidadão. E você tem que levantar de 0 a 1000 em 60 dias. É isso. Não é, cara? Então, é uma loucura. E dentro do... Eu trabalhava já na parte de web, né? Mas na parte de influenciadores. Então, o meu negócio era fomentar e colocar conteúdo para os influenciadores, para esses influenciadores fazer a manobra da massa. Então, tipo, então vote fulano de tal, vote ciclano. Depois eu trabalhei para o Aécio, depois eu trabalhei para o Bolsonaro, trabalhei para o Lula, trabalhei para todo mundo. Sou apartidário, meu negócio era realizar. Sim. Você tinha uma missão, né, cara? Quando caiu o dinheiro,
o que eu fazia? Comprava imóvel. Então, eu comecei a entrar no mercado de leilão. Porque eu comprava até então de pessoas. Na verdade, não comprava. Eu ia ver as pessoas, mas eu via que a minha margem de lucro era tipo... Pô, um exemplo, vou comprar por um imóvel que vale 200, eu vou comprar por 180. Para ganhar 20, falei, cara... O esforço era muito puta grande para um resultado trabalho, pequeno, né? Tá. né? Até o meu amigo Cristiano, que virou e falou, cara, você conhece o leilão de imóveis? Eu falei, não. O que é isso? Ele falou, olha, são pessoas que não conseguem pagar suas dívidas, seja elas quais forem, judiciais ou extrajudiciais. Esse imóvel vai para um leiloeiro poder colocar, é um marketplace, e o leiloeiro vende esse imóvel pela dívida. E aí você vai pagar de 70%, 50%, 60%. Então, o nosso primeiro imóvel, a gente arrematou o imóvel, se eu não me engano, por 180, ele valia 400, ou seja, 50% de lucro. Aí eu comecei a ver vantagem. Falei, pô, vale a pena despender tempo. E outra coisa que o leilão é bom, eu coloco dinheiro e eu não preciso ficar trabalhando todos os dias. São 3 trabalhos. O primeiro, estudar ele e arrematar. Conseguir comprar num preço bom. O segundo... Entender se ele tem pendências que são resolutivas ou complexas. Né? Exato. Né? E até então, eu apanhei muito, porque o meu primeiro imóvel, eu e o Zé, a gente não sabia arrematar. Compramos um imóvel errado, compramos um imóvel sem garagem, compramos um imóvel, cara, com todos os tipos de problema. Roubaram nossa... Ó, pra você ter ideia, roubaram nossa caixa d'água, roubavam as... Olha, depois a gente vai fazer um podcast só pra falar. Não, você vai ter que voltar, cara. Você vai ter porque que voltar. É muito bom. E eu tenho vídeos pra mostrar isso, pra gente poder jogar pra galera poder ver, da gente indo lá com força policial pra poder entrar no imóvel, a treta do caramba. Loucura, cara. Então, o imóvel, na verdade, ele veio no paralelo pra poder, enfim, pra que eu pudesse investir. Só que o imóvel, ele me abriu um leque tão gigante de oportunidades, né? Que dentro do trade de imóveis, né? Que é o nome que eu coloquei aí, só para ilustrar, eu compro por um valor, depois eu revendo. Então, esse tempo que você espera, que é o tempo de maturação, eu chamo de trade, né? Que é o que você normalmente faz quando você, por exemplo, compra uma moeda, uma criptomoeda, quando você compra uma ação, né, cara? Qualquer coisa. Né? Então, o leilão ele veio nessa função meio que de onde eu vou colocar meu dinheiro, qual é a força que eu vou fazer ali, sem precisar tomar o meu tempo. Porque ali, naquele ponto, o meu tempo já começou a ser precioso, porque eu tive uma visão ampla do negócio. E hora de voo, né? Eu falo que para você atingir o topo, porque eu perguntei aqui para 2 pessoas de prosperidade financeira, eles falaram o seguinte, como funciona a mente milionária? Eles falaram assim, 10 mil horas de voo. Então, para você chegar no 50º, tá errado isso. 50º imóvel, transacionando. Eu nem sei, a gente tá falando de 50º, eu nem sei quantos imóveis, eu preciso depois fazer o cálculo. Depois você faz o cálculo, mas aí dezenas de imóveis. Porque eu arrematei muito imóvel sem estar na operação. Sim. Só como comissão. Perfeito. Então, por exemplo, às vezes eu tava imobilizado, imagina assim, por exemplo, que eu tenho 200 mil para brincar aqui. Comprei um imóvel, tô imobilizado. Mas eu vi uma oportunidade aqui muito boa, que nem essa semana agora que passou, eu fiz de novo isso. O imóvel por 800 mil, valor de mercado 2,3. Liguei para 2 investidores, são amigos meus, tipo, Ale, vamos junto. Imóvel de 2,3 aqui sendo vendido por 800. Tem muito dinheiro na mesa. Sim. Quer arrematar? Porra, quero. A segurança do negócio. O Ale deposita o dinheiro pro leiloeiro, eu deposito o dinheiro pro leiloeiro e a matrícula já vem no nome de todo mundo. Não tem risco o business. Né? O risco é você não saber ler o edital, que ali você pode se dar mal. Que ali é o seu ponto que eu falo das 10 mil horas de voo. Você fez dezenas de transações para entender, para conseguir aprender, gerou curva de aprendizado para você poder voar abaixo, concorda? Corra. Se a gente for colocar isso, a gente passou de 50 imóveis. Então. Porque, só para você ter uma ideia, depois da pandemia, o número de inadimplência, o número de processo, o número de óbitos aumentou. Hoje deve ter aí 30 mil imóveis sendo leiloados por mês. 30 mil imóveis, gente. João, nosso tempo acabou de hoje, só que assim, promessa, você vai voltar aqui logo, entendeu? Eu tenho uma viagem, eu vou voltar e com certeza a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar só sobre leilão. Só sobre leilão, cara. Aí é um aprendizado gigante. Leilão e construção. Sua história de vida aqui foi fantástica, um aprendizado gigante. Suas últimas considerações. Porra, cara, você tá louco. Que legal. Foi um puta aprendizado. Me vi na sua história e vice-versa. Isso foi, assim... Muito legal. Muito legal. Últimas considerações. A minha consideração, na verdade, é agradecer. Né? Eu acho que a vida ela é contagiante. Né? Só da gente ter sentado aqui e conversado. Vão acontecer outros business e tem sido assim, né? Degrau por degrau, paulatinamente. Não tem como acelerar o crescimento de uma árvore.
né? Perfeito. A única coisa que eu acho que você precisa ter em mente é que uma semente, mesmo como semente, ela já é uma árvore. Perfeito. Né? Então, quando você planta essa semente, você tem a convicção de que ela é uma árvore, porém você vai ter que regar. E essa é uma analogia que eu levo para a minha vida. Para você ter uma árvore grande, quando você olha para o lado e vê de repente seu vizinho, seus amigos com uma projeção, pensa que ele teve que colocar essa semente e plantar. E é basicamente isso que hoje ninguém quer fazer. Trabalhar. Regar, tratar, Cuidar. esperar ela crescer, cuidar, entender Trabalho. o crescimento dela, fazendo, é trabalho. Ninguém quer trabalhar. A galera só quer andar de Porsche isso. e ostentar. Mas isso. trabalhar faz parte do processo até chegar a Porsche. Como eu falo, superação é uma das maiores sensações da vida. Precisa dar o seu máximo para você atingir o topo. Senão não tem outro caminho. A não ser que você acerte na loteria, você receber uma herança, aí tá tudo certo. Aí encurtou o passo. Beleza. Mas para você se tornar um milionário, para você conseguir chegar ao topo, é trabalho. Estive aqui com o João Angeli, cara, fantástico. Uma história de vida assim que eu fiquei super encantado. Fiquei muito feliz de entender um pouco mais desse cara. Porque eu falo que assim, tudo que a gente faz na vida tem um porquê. Então, assim, não desista de uma relação, não desista de um contato, não desista de algo que pode ter dado errado. Como deu ali na rádio, quando ele foi lá e construiu uma história, gerou uma frustração gigante, mas ficou aprendizado e dali surgiram novas oportunidades. Então, nada é em vão nessa vida quando você faz de coração. Continua sua caminhada. Esse foi o episódio número 12 do TagawaCast. Muito feliz porque aqui a gente falou um pouquinho sobre o mercado imobiliário, mas o mais importante de tudo, falamos sobre histórias de vida de pessoas que chegaram ao topo. O João vai voltar para falar um pouquinho mais sobre leilão de imóveis, que eu acho que tem um assunto aí para a gente trabalhar bastante. E aonde o pessoal te encontra, João? @João_Angeli_. Tem muito fake aí, então João_Angeli_. Dentro do Insta e no YouTube, trader de imóveis. É isso aí. Acompanhe o João, que tem dicas fantásticas para você entender como funciona o mercado de leilão de imóveis e tem a história desse cara misturado que é fantástica. Obrigado pela sua audiência, compartilhe, leve essa informação para mais pessoas. Se você tem um amigo que está precisando de uma orientação, ele está querendo de alguma maneira empreender ou prosperar, indique, ou para o seu familiar, para quem for, vale a pena você compartilhar, porque eu estou aqui junto com meus convidados para levar para você de graça, concorda? O cara é só acessar ali essas informações que vale ouro. Ó, uma conversa como essa é uma palestra aqui que vale no mínimo R$30 mil. Então, compartilhe com as pessoas. João, obrigado, valeu, irmão. Obrigado, viu? Parabéns, sucesso. Até o próximo episódio do TagawaCast. É isso aí.